Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Hoje nós estamos aqui, já tivemos que reduzir mais uma vez, né? De acordo com o decreto, nós reduzimos a quantidade de pessoas aqui, então nós ficamos tristes também, né? Porque estava bem legal, palco aberto, mas nós servimos um Deus tão maravilhoso, que não importa o formato, mas sim o nosso coração diante dele para louvá-lo e exaltá-lo. Então, como você sabe, toda quarta-feira você pode colocar o seu pedido de oração, né? Desde agora já vai colocando os seus pedidos de oração, agradecimento, né? E no final nós vamos estar orando, tá ok? Antes da gente começar cantando, louvando o nosso Deus, eu quero passar 2 recadinhos já. Sábado, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos ter a nossa troca solidária. Como que vai funcionar? Você que quer doar 1 quilo de alimento, um produto de limpeza, você vem até a nossa igreja, nós vamos montar estilo um drive-thru, que a pessoa chega, vai deixar um alimento, uma pessoa vai recolher esse alimento e a outra pessoa vai entregar a máscara, tá? Por que isso? Para respeitar todas as normas, né? Porque vai dar um fluxo de pessoas. Então, você quando vier sábado, vem com o coração leve, tranquilo, porque apesar de ser bem dinâmico, pode ser que demore um pouquinho, tá? Mas nós vamos cumprir tudo que está no decreto. Então, se você quer doar alguma coisa, então está aí a oportunidade. Por quê? Esses alimentos, junto com a parceria aqui com o CRAS da nossa região, nós vamos atender várias famílias que estão necessitadas nesse momento. Então, nossa igreja já vem fazendo isso, nós vamos ampliar a rede de cuidado, né? Então, se você quer participar, então, sábado às 9 horas da manhã. Outro recadinho, toda sexta-feira nós temos 2 lives, uma para juniores e outra para os adolescentes. Então, você, querido pai responsável, seria tão bom que você... Eu sei que não é igual estarmos juntos presencialmente, mas é uma forma que a igreja encontrou de estar abençoando a vida do seu filho. Então, toda sexta-feira às 20 horas, você pode chegar um pouquinho antes ali, a gente coloca o link, tanto nos juniores como nos adolescentes, para que você possa se preparar, conectar. E principalmente os juniores, né? Eles precisam dos pais. Então, a equipe que tem trabalhado toda sexta-feira tem preparado materiais interessantes, então vale a pena, tá? Nós estamos procurando fazer de alguma forma para chegar a palavra de Deus até a vida dos seus filhos. Então são esses 2 recadinhos, tá? Então sábado a partir das 9 horas da manhã e vamos ficar até ao meio-dia para receber essas doações. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque nós podemos, apesar de distantes uns dos outros, louvar o Teu nome. Receba o nosso louvor, nossa adoração, a palavra ministrada. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Precisamos encarecidamente do Senhor, Pai. Nós precisamos, Pai, do Teu abraço, do Teu cuidado, Pai. Quantas pessoas, Pai, têm passado por lutas, tristezas, angústias, mas nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que está presente. E que possamos, Pai, perceber o cuidado do Senhor e louvar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Primeira música, não existe um lugar melhor. Não existe um melhor lugar do que os braços do nosso Pai. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai.
Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Pra sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Não há nada melhor do que eu ficar perto do meu Pai. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Pra sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Aonde eu for, eu sei que bem perto de mim Ele está. Pra sempre eu sentirei seu amor derramar em mim. Não existe um lugar melhor do que os braços do meu Pai. Amém? Não existe um lugar tão precioso como está nos braços do nosso Pai, sendo cuidado por Ele. A próxima música que nós vamos cantar diz: Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida. Todo dia eu quero ser a bênção que o Senhor agora faz me ver, as tuas maravilhas com amor. Faça desse cântico uma oração. Eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho percebido que elas carecem, assim como eu careço todos os dias, desse renovar do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos louvar o nosso Deus? Espírito de Deus, venha renovar o meu viver, encher de nova vida todo dia. Quero ser a bênção que o Senhor agora faz-me ver, as tuas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé, que eu possa crer e ver maravilhas. Espírito de Deus, venha renovar o meu viver e encher
de nova vida todo dia quero ser. A bênção que o Senhor agora faz-me ver, as suas maravilhas com amor. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé que eu possa crer e ver maravilhas. Vivifica-me, renova-me, vem fortalecer o meu viver. Aumenta a minha fé que eu possa crer e ver maravilha. Maravilhas. Amém? Agora, nesse momento, você não saia daí, nós vamos ouvir a palavra do Senhor e depois nós voltaremos para estar orando pela sua vida. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez, nessa noite fria. Aí você no seu aconchego de seu lar, debaixo de 3 cobertores, né? Estava pensando que a gente vai se acostumar, né? Nessas noites frias, poder participar do culto assim. Mas em breve a gente vai poder estar junto. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje à noite, no meio da semana, nosso encontro de oração. Vamos começar orando. Querido Deus, nós te louvamos por esse dia e por podermos agora nos debruçar sobre a tua palavra, refletir sobre ela e deixar que ela fale ao nosso coração. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas vidas que estão aqui, dando o apoio, o suporte, pelos irmãos que estão aí, ouvindo, que o Senhor fale bem fundo ao nosso coração nessa noite mais uma vez. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que podemos ter do Senhor. Amém. Você provavelmente já recebeu aquela notícia de que alguém colocou alguma coisa nas mídias sobre você e você não gostou muito. E aquilo machucou, talvez magoou você, algo que alguém te fala. Nós não gostamos de ouvir coisas assim. Eu lembro que quando nós estávamos em Atibaia, estudando lá, às vezes a Damares tinha que ler um livro e ela gostava bastante do livro e me incentivava: você tem que ler esse livro, você vai gostar desse livro. E eu caía na conversa dela e lia o livro. Aí no final ela perguntava para mim: você gostou do livro? Eu falei: não gostei. Ué, mas por quê? É que eu não dei permissão para falarem da minha vida naquele livro, e ele vai descrevendo você. Então muitas vezes nós nos sentimos confrontados ou não gostamos dessas coisas. Hoje à noite queria levar você a ouvir algo da palavra de Deus, porque vai falar de você. Eu sei que você talvez vai desligar e não querer ouvir, não tem problema, mas hoje à noite a gente vai falar de você. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. É um texto muito conhecido, a parábola do semeador, e nós vamos conversar um pouco sobre ela hoje à noite. Vamos começar, versículos 1 e 2, vamos ler. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. O Senhor Jesus, ele modificava as coisas, né? Que ambiente gostoso deve ter sido aquele. O palco
o pedestal ali, né, um barquinho, a plateia sentada ali nos barrancos, na areia, ouvindo o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Parábola foi uma maneira bem usual do Senhor Jesus ensinar. A parábola quer dizer lançar duas coisas semelhantes, uma ao lado da outra, e por semelhança ou contraste, tentar ilustrar e ensinar sobre uma verdade, para aprender sobre algo. E Jesus fez uso desse recurso por muitas vezes para levar a sua audiência a aprender algo novo, uma nova verdade. E ele fazia isso porque, de alguma maneira, isso prendia a atenção. Quem não gosta de uma boa história? Desde pequeno nós gostamos de ouvir histórias, gostamos de ouvir as histórias das pessoas, e isso mantinha o interesse no seu ensino. Mas também era um recurso onde Jesus partia de algo conhecido das pessoas e ensinava algo novo a respeito sobre ele mesmo, sobre a eternidade, sobre Deus, sobre um princípio, assim por diante. Era algo muito comum naqueles dias também no meio da população dos judeus. Ao longo da toda a história era uma maneira comum deles aprenderem. E ele traduzia isso, a parábola então traduzia de modo real e concreto algum conceito às vezes abstrato, difícil de compreender. Então esse uso de imagens, de histórias de pessoas torna vívida em ação aquele conceito. Por exemplo, alguém quer explicar sobre beleza e tenta comunicar o que é alguma coisa bela, e se você puser uma foto de uma pessoa bonita, rapidamente você entende o que é o belo, o que é bonito. Ou talvez falar sobre a bondade, e você exemplifica com um ato de bondade de alguém, aquilo se torna simples, de fácil assimilação. Então as parábolas eram essas histórias, mas lembre-se, essas parábolas eram inventadas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, o bom samaritano não existiu. Foi uma história que Jesus criou para contar uma história, para confrontar uma realidade ali com a sua audiência. E também as parábolas eram uma maneira de levar as pessoas a pensarem por si mesmas. Elas tinham que refletir sobre o que tinham acabado de ouvir, as levavam a uma conclusão e tomar uma certa posição, tomar decisão. E geralmente na parábola as pessoas, Jesus contava aquelas parábolas onde a sua audiência se identificava com algum dos personagens. E algumas vezes a identificação, principalmente quanto aos líderes, os fariseus, os escribas, eles rilhavam, eles entendiam sobre o que Jesus estava falando e não gostavam daquilo que está ouvindo. E exigia uma resposta. O ensino de Jesus exigia uma tomada de posição, e isso, quando há uma compreensão, produz uma responsabilidade, porque a pessoa obteve uma compreensão do ensino, e aquilo se tornava então uma lição para toda a vida. As parábolas então eram bastante comuns, e Jesus fazia isso para levar as pessoas a entender um princípio. E é bem interessante que nesse texto essa expressão vai aparecer outras vezes, nós já vamos chegar lá. Vamos adiante, versículos 3 a 9. Essa pequena passagem, observe ali que no versículos 3 e 9 ela engloba, né? Jesus disse: ouçam, e no versículo 9, e acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma expressão bastante comum nos dias de Jesus, bastante comum mesmo. Era uma expressão, às vezes até que os profetas usavam: escutem. O povo de Israel estava já acostumado, ele recitava quase diariamente: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus.
Então era uma expressão bastante comum. No próprio capítulo, mais para frente, Jesus vai dizer no versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele repete a frase, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Então no versículo 3 até o 9, Jesus então conta a parábola. Vamos lê-la rapidamente. Você tem aí, você deve estar visualizando, eu fiz um pequeno resumo para você. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Aí você tem um resumo. Jesus então fala de um semeador que saiu a semear, e essas sementes caíram em 4 solos, né, à beira do caminho, e as aves comeram. O terreno pedregoso, tinha pouca terra, diz o texto, logo brotou, aí veio o sol, né, forte de rachar, e ela não tinha muito raízes. Entre os espinhos, algumas sementes caíram entre os espinhos, esses espinhos crescem e sufocaram a planta, e ela se tornou infrutífera. E a boa terra, a semente que caiu em boa terra, ela germina, cresce e dá boa colheita. Então essa é a parábola. Uau, simples, né? 4 caminhos e 4 solos, 4 tipos de terra, a semente é semeada e alguma coisa acontece. E de certa maneira as pessoas sabiam, eles viviam numa atividade agrícola, rural, eles sabiam como é que se dava esse processo de semeadura, né? Vamos continuar. E o texto que vem a seguir, do versículo 10 até o versículo 13, geralmente a gente pula, mas ele faz parte da compreensão da parábola. Vamos ler, dos 10 ao 13 agora. Ouvindo ele, ficou sozinho. Os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas os que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Veja aqui no versículo 13, então, de alguma maneira essa parábola se torna chave, porque logo a seguir Jesus vai falar da candeia, vai falar da parábola da semente, do grão de mostarda. Na verdade, o ensino é bem mais extenso, o nosso tempo não permite, mas a compreensão é bem maior, vai até o final do versículo 33, todo esse ensino de Jesus, e muitas vezes nós apenas paramos aqui na parábola do semeador. E ela se torna a chave. Vocês não entendem essa parábola? Como vão compreender as outras? E basicamente as parábolas de Jesus, a maioria delas vai tratar das coisas do reino de Deus. E tanto é que ele fala ali, você observou no versículo 11: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. A palavra mistério aqui apesar de que naqueles dias, como hoje, existiam muitas religiões de mistério, mas a palavra mistério aqui não significa algo que é obscuro, místico, um segredo. A palavra mistério, ela tem a ideia de algo que Deus está revelando e mostrando. É algo que só se pode conhecer mediante a revelação de Deus. Então, essa palavra é bastante comum no Novo Testamento, Paulo também vai usá-la. Então, o mistério é isso, é algo que Deus quer contar, né, sobre a governança, o governo de Deus nesse mundo, sobre como as coisas funcionam, e eu quero contar para vocês. Os 12 e algumas outras pessoas interessadas, então, ficaram ali para fazer aquelas perguntas e procurar entender. Mas ela traz, lendo, parece que Jesus assim não queria que eles entendessem o que estava sendo ensinado, a fim de que vejam, não percebam,
ainda que ouço, não entendo, mas essa é uma conclusão precipitada. Se você olhar um pouquinho mais para frente, no versículo 30, Jesus está dizendo, continuando esse mesmo ensino, novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Percebe? Ele está falando sobre as coisas do reino de Deus. E no versículo 33, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, por que Jesus faz essa menção aqui? O que ele está querendo dizer? E isso então tem que nos levar, porque há um contexto de Marcos que está sendo contado, e Jesus está fazendo uma citação de Isaías capítulo 6, versículos 10 e 12. Então, para a gente entender o que Jesus está querendo falar aqui, nós vamos dar uma olhada no contexto ao redor de Marcos 4 e o que está sendo ensinado lá em Isaías capítulo 6. Jesus está falando sobre as coisas do reino. Um pouquinho antes, você lembra, houve aquela controvérsia onde os fariseus acusaram que Jesus estava sendo usado por Satanás, estava debaixo do controle de Satanás, e Jesus disse: olha, se um reino está dividido, ele não subsiste, né? Um reino não pode estar dividido. Mas você vai observar então que aqui há uma objeção muito forte por parte dos líderes. Se você ler um pouquinho antes, então os fariseus, Marcos 3,6, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Começaram a acusá-lo de que então ele estava possesso de demônios. Versículo 30, ele está com um espírito imundo. Então havia essa controvérsia, essa rejeição ao ministério, ao ensino de Jesus. Estavam com muita raiva dele. Então Jesus faz essa referência a todo esse levante e se refere àquilo que está lá no livro de Isaías. Em Isaías 63, 10 e 17, ele diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. E por que endureces o nosso coração para que não temamos? A situação naqueles dias de Isaías era muito complicada. E tanto é que quando Jesus se refere à blasfêmia do Espírito Santo, ele está se referindo exatamente a esse texto de Isaías 63, 10 e 17. Havia uma rebeldia, havia um endurecimento no coração muito grande. E a acusação que aqueles líderes fizeram contra Jesus tinha ultrapassado todos os limites. Era algo muito sério a acusação e imputar a Jesus que ele estava debaixo do domínio, do controle e servindo a Satanás. Algo terrível, uma blasfêmia. E Jesus então está se referindo àquele momento lá de Israel, quando Isaías fala, porque naqueles dias o povo também estava na velha história de rebeldia, da rebeldia contumaz, daquela rebeldia empedernida que trouxe tantos julgamentos e juízos para o povo de Israel. O contexto de Isaías é este. E a própria família de Jesus também não estava muito de acordo com ele, porque diziam: eles estão fora de si, Marcos 3, 22. Então não era uma situação muito simples. Jesus então faz essa referência, por isso ele está dizendo aos de fora, lá no versículo 10, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram pergunta: a vocês foi dado o mistério do reino, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Marcos 3,5, Jesus ali falando para eles, Jesus irado, mas olhou para eles que estavam salvados e profundamente entristecido por causa do coração endurecido. Ver e ouvir eram sempre uma expressão muito comum que os profetas usavam. Vejam, ouçam o que eu tenho para dizer. A consequência de ouvir a instrução da lei de Deus. Ouçam, prestem atenção. Então Jesus está se referindo exatamente àquele momento do povo de Israel,
da proclamação, eles estavam um pouco dispostos a entender. Era como se Isaías pudesse dizer assim: poxa, eu fui falar para eles, mas parece que o Senhor mesmo endureceu, porque eles não querem entender nada. E não era isso. Na verdade, a reação deles era de completa indiferença e insensibilidade. Essa é uma expressão de um amor frustrado da parte de Deus, da parte de Jesus, a dor aguda da rejeição da mensagem do mensageiro. Mas aqueles homens eram tão empedernidos, tão duros, tão indiferentes, eles não queriam ouvir. Por isso Jesus lembra isso. Lembra quando Isaías falou? Né? Isaías foi falar para eles e eles estavam tão endurecidos que eles não queriam saber dessas coisas. E Isaías pensou: puxa, parece que Deus endureceu esse coração, mas não era. Na verdade, os corações já estavam endurecidos para ouvir a mensagem de Deus. Não havia uma resposta adequada. Se você vai continuar lendo aqui, a resposta errada, a palavra semeada, né, conduz a julgamento, e as outras parábolas vão falar sobre isso. Assim, então, rejeitar a mensagem de Deus é rejeitar ao próprio Deus. Lá em Êxodo 23:20 está escrito assim, guarda-te diante de Deus. Deus está falando de um anjo que viria falar, mas era um anjo muito especial. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Você percebe então que ao rejeitar a mensagem de Jesus, era uma rejeição da própria mensagem de Deus. Mensageiro e mensagem se confundiam, e aqueles corações estavam endurecidos. Por isso Jesus faz essa menção. Eles vão ouvir, está diante dos olhos deles, a mensagem está tão clara, mas eles não querem entender. Eles não querem ouvir essa mensagem, né? Então, na verdade, o coração já está endurecido. Deus entrega aqueles próprios desejos e intenções. Eram corações tão endurecidos que já não conseguiam perceber as verdades ensinadas, as verdades que Jesus estava passando. Então, a passagem aponta para as realidades do reino de Deus. Ali está uma mensagem, as reações possíveis e como identificar, como a palavra age e produz. Então essa parábola fala sobre isso, né? A resposta que se dá à mensagem de Jesus, a mensagem que Jesus trazia para iluminar as pessoas, né? No entanto, ele encontrou uma rejeição obstinada. Jesus sempre teve a intenção de deixar bem clara as suas mensagens. Por isso, observando ali no quadro, você tem um resumo, né? No versículo 14, então, continuando, o semeador semeia a palavra. Então, observando o que nós temos ali, que a semente é a palavra de Deus. Mas não é sobre isso, ali também tem a semeadura. O que é a semeadura? A semeadura é a proclamação da palavra de Deus, né? E essa parábola, ela vai falar sobre a resposta que as pessoas dão, a resposta à proclamação da palavra de Deus, vai revelar o coração da pessoa. Por isso o solo ali, e observe, são pessoas. Veja o versículo 15, algumas pessoas são. Versículo 16, outras pessoas são. Ali há uma figura de linguagem aqui chamada elipse, que mostra, né, outras pessoas também são. Versículo 18, outras ainda o quê? Outras pessoas também são. E no versículo 20, novamente, outras pessoas são. Então Jesus está falando sobre pessoas, mas é algo mais profundo. Por isso ali, eu gostei daquela ilustraçãozinha. Tem uma outra, pode pôr a seguinte lá, Renan, para mim, por favor. Essa ilustração mostra o que Jesus está mostrando, que é a resposta que as pessoas dão, que o coração dá, que vai demonstrar a condição, o real estado da pessoa.
Então, o semeador aqui não foi que o semeador era ignorante ou ingênuo e que lançou as sementes à beira do caminho, no solo pedregoso. À primeira vista pode parecer isso, mas na explicação que Jesus dá, nós vamos ver que é a resposta à proclamação da mensagem, né, que vai revelar o coração das pessoas. Por isso, então, o que o ensino quer nos trazer aqui, que essa parábola dos 4 tipos de solo, ela aponta para a realidade do coração. E ele então vai descrever. Então, a maneira como a pessoa responde à proclamação da mensagem, então, demonstra que tipo de solo. Então, o tipo de solo é essa resposta. Espero que tenha ficado claro, né? É a resposta à proclamação da palavra que manifesta, que revela a pessoa, o coração, o estado da alma, a atitude da pessoa para com a palavra de Deus. E quais são essas condições então? Vamos ver lá, Renan, pode passar na próxima? Isso. Aí tem a comparação, nós vamos ver. Então Jesus dá uma explicação, né? Versículo 15: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nelas semeada. Então está ali, bem lá em cima, né, à beira do caminho. Observe, logo ouvem, né? Mas o coração está tão fechado, está tão endurecido, que a semente fica exposta e a terra não absorve. E o que vem? Né? Vem Satanás e retira. E é interessante que lá em Mateus, acho que é Mateus 13, fala que Satanás vem e rouba do coração aquela semente, né? Então é algo espiritual. Observe que ela ouve a palavra, mas o coração está tão fechado que a semente não penetra na terra e vem uma ave e come. Você já viu isso viajando pelas rodovias do interior do Paraná em época de colheita? Você vai observar onde tem sementes, os grãos de soja, né? Sempre vai ter pássaros ali se alimentando. Era mais ou menos assim. Quando a palavra está sendo semeada, tenha certeza que Satanás está por perto e ele vai tirar a palavra, né? Aquela proclamação. A proclamação é uma ação espiritual, mas não absorve, que não retém a palavra, e Satanás não vem e de alguma maneira ele tira e rouba do coração da pessoa aquela palavra. É o coração insensível, é o coração indiferente, endurecido, né, que impedem da pessoa absorver aquela palavra. Elas estão tão satisfeitas com a sua vida, consigo mesmas, que não lhes interessa a palavra. Não há valor, não há nenhuma validade, não há algo que possa fazer diferença na sua vida. O coração está duro como um tijolo. Por isso Satanás vem e facilmente tira aquilo do seu coração. A palavra não produz efeito. Há um texto bem interessante em Ezequiel 33, 32 que diz assim: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Então, essas pessoas são descritas como aquelas pessoas que, às vezes, semana após semana, estão ouvindo a palavra de Deus, mas aquilo não entra no seu coração. Não tem fé, não tem temor. São pessoas perdidas. Elas ainda não entenderam a palavra da salvação e o coração está... Então é essa reação do coração, né, que demonstra esse solo à beira do caminho. Foi essa a resposta que a pessoa dá. Versículo 16 e 17, o segundo tipo de solo. É o segundo tipo de resposta que evidencia o coração da pessoa. Vamos lá? Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra.
está lá no quadro, veja, né? Elas também ouvem a palavra, e observe, logo a recebem com alegria, né? Ali à beira do caminho diz que logo ouvem, aqui diz que logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo. Por quê? O texto, Jesus explica: quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Percebe o logo, logo? Logo recebem com alegria, logo a abandonam. E tem pouca raiz. Esse tipo de terreno era bastante comum lá na Judéia, em Israel. Era um terreno que tinha uma tênue camada de terra, mas logo abaixo era terra. Então, no outro texto, ele fala que tinha pouca umidade também, né? E essa semente, ela germina rapidamente, porque fala que as suas raízes, mas as suas raízes são pequenas, são fracas, né? Vem o sol, o calor, e logo murcham. O texto fala que elas, por não terem raízes, elas abandonam, não têm raiz em si mesmas. Essas pessoas, esse tipo de solo está mostrando pessoas assim que têm uma recepção positiva com relação à proclamação, à mensagem do Evangelho, mas elas o fazem sem reflexão. Recebem com alegria, com muita emoção, mas a emoção por si só, ela não é suficiente para sustentar a vida espiritual de uma pessoa. E emoções fazem parte da nossa vida, mas as emoções são volúveis, elas vêm e vão e não sustentam a fé cristã. É aquela pessoa que você vê algum progresso, ela tem algumas experiências, mas são bastante superficiais. Parece que vão para frente, porque ouviram a palavra, criaram alguma raiz, germinou, mas é uma ilusão. Elas riem, choram com a mensagem, mas aquela mensagem ainda não está impactando e trazendo transformação para a sua vida. É apenas uma resposta externa aparente, mais parecido com uma adesão em vez de conversão. Tem entusiasmo, mas sem conversão. Constrói uma espécie de uma vida cristã, mas em bases falsas. Na verdade, estão enganados, não têm raízes profundas, a palavra não penetrou na vida dessa pessoa, é uma experiência com prazo de validade muito curto. Ela não teve tempo de criar raízes, de ficar firme para suportar toda e qualquer circunstâncias, como aquela pessoa que medita na palavra de dia e de noite, está no Salmo número 1, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, e dá o fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará. São pessoas que às vezes estão na comunhão, estão participando dos eventos, das programações, até se envolvem com a igreja, com as mensagens, mas a palavra não está enraizando na pessoa. Não estão levando a sério, não aplicam aquilo que está vivendo. Deus ainda não se tornou a razão maior e única do seu viver. E o que acontece? Observe o texto ali, né? Quando surge, versículo 17, bem ali no meio, quando surge, aí Jesus descreve alguma tribulação ou perseguição. Lutas, tribulação, lutas, frustrações, um conflito com pessoas, alguma decepção, alguém que magoa, ou talvez uma pandemia que traz o desemprego, às vezes perdas econômicas, causa ansiedade, e ela não tem raiz. Às vezes já está até há algum tempo, mas não tem raiz. Então essas circunstâncias a controlam e a dominam, e ela abandona aquele caminho que ela pensou que estava trilhando. Não tem raízes para permanecer ali.
Tudo desmorona. Aquela espiritualidade estava calcada apenas em emoções, mas as dificuldades, as lutas, a pessoa já desiste, já não quer saber. Jesus, a palavra, a oração, essas coisas já não tem mais tanto interesse, porque está tudo tão difícil. Estão entristecidos, uma doença e assim por diante, tantas coisas acontecem conosco. As lutas, as tribulações fazem parte. Tiago nos ensina de como elas são importantes para o desenvolvimento da fé. E muitas pessoas que supostamente são cristãs estão abandonando o caminho, porque não tem raízes. O problema não é a igreja, não é a fé, não é a palavra, é esse coração pedregoso, que criou raízes tão fraquinhas e não suporta. Mas não só apenas a tribulação, mas vem também a perseguição por causa da palavra. Às vezes o desprezo por parte da família, de amigos, às vezes até o emprego corre perigo, porque a tua fé exige que você tome posições, e as tuas raízes são tão fraquinhas que, meu emprego não vale a pena, ainda mais agora, nesses tempos, né? Poxa vida, como é que eu vou arranjar um emprego? Está tão difícil. As zombarias, a perda de uma promoção, o saldo parece ser negativo, não vale a pena. Então, vem essas lutas, essas tribulações, essas perseguições. A superficialidade das raízes, né, não são suficientes para amparar, dar suporte à pessoa para enfrentar essas situações. É aquela pessoa que é superficial nas suas convicções, a palavra realmente não entrou na sua vida, as convicções, os princípios de Deus não estão solidamente estabelecidos, e essas circunstâncias que todos nós passamos a fazem balançar, e ela não suporta, é aquele sol forte, então ela logo abandona. Não teve tempo de criar sólidas raízes, a palavra não penetrou na sua vida. Vamos adiante, versículo 18 e 19, porque o nosso tempo está passando, né? Versículo 18 e 19: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Observou? Os três ouvem a palavra. Onde é que eu estou? Até aqui. Ouvem a palavra. Versículo 19: mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Observe ali, comparando, né, quando Jesus conta a parábola e quando Jesus explica a parábola, há uma diferença. Fala que os espinhos crescem, sufoca a planta e a torna infrutífera. Aqui na explicação fala que sufoca a palavra. Então eles ouvem a palavra, essa semente de alguma maneira germina, mas existe alguma coisa competindo com ela. O solo não está totalmente preparado, há coisas nesse solo que vão competir com a palavra, e eles são mais fortes, esses espinhos, e você sabe, as ervas daninhas nascem em cada lugar, imprevisível, e sem cuidado nenhum eles se tornam fortes, eles suportam vento, frio, calor, e Jesus então está mostrando aqui que o coração dessa pessoa, existem algumas outras prioridades que vão crescer juntos com aquela plantinha e vão acabar sufocando a proclamação, a mensagem que ele ouviu. Quais são essas coisas aqui? São coisas que não vão permitir a palavra ter ação completa. O aproveitamento, o desenvolvimento dessa plantinha, ele vai ser mirrado, ele vai ser deficiente. Vai fazer com que a fé se torne superficial, não vai estar preparada para frutificar, vai anular os resultados, os propósitos, que é dar frutos. Você vai ouvir ali que essa plantinha ela é infrutífera, ela está viva,
mas você olha para ela e você espera e nunca vem o fruto. Por quê? Porque existe uma situação de vida no coração dessa pessoa que está competindo. Então, a reação que essa pessoa tem à proclamação da mensagem é esta: há coisas que estão competindo na vida dela. E quais são elas? O texto então nos diz ali: as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Em algumas versões está escrito, interessante que ali há vários sinônimos que podem ser usados, né? O terreno ali de alguma maneira é bom, e o problema aqui não é o solo, mas são as ervas daninhas, os espinhos que estão ali, né, que não são tratados e vão atrapalhar o pleno desenvolvimento. Essa planta vai crescer até certo ponto, mas ela não se tornará madura o suficiente para produzir frutos. Ela fica sufocada. E o que sufoca? As preocupações da vida. Coisas, tempo, o futuro. A pessoa está tão focada em algumas preocupações que ela não tem tempo para mais nada. A outra razão ali está nos engano das riquezas. Em outra versão está fascinação. E uma outra versão está sedução. Observe novamente aqui, o problema não é o dinheiro. Como Paulo diz em outro texto, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E o problema aqui não é o dinheiro. Não há nenhum problema em você ter rico, em você crescer, ser próspero. O problema é a fascinação, o engano, é aquilo que acaba controlando e exerce um poder de divindade na sua vida, porque estabelece o uso do seu tempo, o uso dos seus valores, né, do seu significado de vida, a confiança no dinheiro. Bem, eu posso comprar o que eu quiser, posso comprar uma casa, mas o dinheiro não compra um lar, né? Pode comprar sexo, mas não compra uma esposa. Pode comprar pessoas, mas amizade não. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não pode comprar a salvação. E anseio por outras coisas. A palavra aqui significa desejo forte, paixões, coisas que controlam a sua vida, coisas pelas quais você se entrega e se dedica. Essas coisas estão... e elas podem ser até muito bonitas, às vezes aparentemente muito lícitas. Algumas pessoas que dizem, né, estou me matando de trabalhar. É um suicídio legal, né? Quem vai condenar alguém que está se matando de trabalhar, mas está negligenciando outras coisas importantes da sua vida? Por isso, essas coisas sufocam a palavra. É a reação à palavra, ela não vai ter ação completa. É algo muito perigoso. Em que está centrado o teu coração? Quais são as suas prioridades? Observe que essas coisas, então, acabam sufocando o pleno efeito da palavra na vida. E, finalmente, versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão a colheita 30, 60 e até 100 por um. Então, novamente, a boa terra, elas ouvem a palavra e observe o processo ali, aceitam, né? Aceitam a palavra, elas têm algo, é um coração aberto e a palavra entra na vida da pessoa e começa a fazer diferença na vida da pessoa. Ela é algo que realmente começa a exercer um impacto na vida da pessoa, a vida da pessoa. A palavra aqui é algo que você pega, alguém que deu um presente para você e você toma aquilo para si, sem relutância, sem dúvida, e você confia e começa a aplicar aqueles princípios na sua vida. Há uma atitude aberta e responsiva.
tão receptivo ao ensino da palavra de Deus. Reconhece que a palavra é de Deus, que a revelação é de Deus e que ela é vontade para a sua vida, em todas as áreas da sua vida, e que ela precisa ser praticada, transmitida e ensinada. É uma resposta de obediência e fé. Por isso é um coração, é um solo bom. É essa resposta tão aberta, né, dessa vida que absorve essa semente que é a palavra de Deus. E o que acontece? Ela frutifica a 30, a 100 por 1. Por isso então, um cristão, ele não é reconhecido pela sua popularidade, pelas suas realizações, pela sua personalidade, ou pela sua beleza, pela sua escolaridade, pelos cargos, pelo tempo de igreja, ou pelos dons que ele possui. Não, o que Jesus está nos mostrando aqui é que pelos frutos, são os frutos que acabam descrevendo e mostrando que tipo de coração é o seu. Então esses solos que Jesus mostra aqui, é essa resposta à proclamação da palavra de Deus, que desvenda, que revela que pessoa você é. Eu não falei que a gente ia falar de você hoje à noite? Que tipo de coração você tem? Que respostas você dá à proclamação da mensagem de Deus? Qual é o lugar dessa palavra na sua vida? Que frutos são esses? Um caráter santo transformado, vidas alcançadas, o serviço, uma vida de serviço em favor da sua igreja, do próximo, a constância na comunhão, o crescimento na palavra. Como eu admiro alguns irmãos que você olha assim, que coisa bonita, você vê assim, em pouco tempo, eles absorvendo aqueles princípios e Deus fazendo um rebuliço na vida delas, elas lutando consigo mesmas, com seus vícios, com suas lutas, mas tantas vitórias. Eu queria fazer agora uma pequena observação com você. Observe aí essa telazinha. Eu quero que você complete, e assim vamos terminar. Quero ver se você prestou atenção, se teu coração estava ligado nisso ou não. Como é que você preencheria esse quadro aí? Está ali, algumas ações da semente ali. Quais ouvem a palavra? Qual das sementes germinou? Qual das sementes cresceu? E qual das sementes frutificou? Como é que você preencheria este quadro aqui? O Lucas falou que ele vai dar uma viagem, né, para Paris, ida e volta, para quem acertar aí. Vamos lá, como é que você preencheria esse pequeno quadrinho aí? Se você prestou atenção, vai ser fácil. Eu dei algumas dicas até no meio da palavra aí. Um tempinho aí. Vamos lá? Deu tempo já? Então vamos ver. Renan, me ajuda aí. Põe a primeira aí. Olha lá. Aquelas 4 pessoas, todas elas ouvem a palavra. Por isso que eu falei, né? É a reação, a proclamação da mensagem da palavra de Deus que vai demonstrar o coração. Quais delas germinam? O que você marcou aí? Renan, mostra pra gente aí. Isso, a da beira do caminho não teve nem tempo, porque o coração estava tão duro ali que veio Satanás e né? Mas as outras 3 germinaram, né? A do pedregoso ali, a raizinha era fraquinha, a dos espinhos cresce, mas fica mirrada, coisa e tal, não vai para frente. E a da boa terra, óbvio, germinou, né? Qual das 2 cresceram? O que você marcou aí? Vamos lá. Isso mesmo, a dos espinhos, ela tem um certo crescimento.
mas não tem aquele crescimento completo. E a da boa terra, logicamente, cresce. Qual que frutifica? O Renan já colocou para a gente aí. Ah, muito bem. Foi assim? Se você preencheu dessa maneira, aí você cobra do Lucas, né, a sua viagem, de ida e volta, né? Aí. Vejam, todos ouvem, mas é a resposta do coração. Depende de como você responde ao ensino. E hoje à noite você ouviu. Eu falei para você, eu ia falar de você. Como é que está o seu coração? É da beira do caminho, é pedregoso, sem raiz, está sufocado por algumas coisas que estão concorrendo com você, você está passando por tribulações, lutas. Como é que estão as coisas aí? Quão profundamente a palavra de Deus. Há poucos dias o Alisson falou sobre a palavra de Deus. Quão profundamente ela está entrando na sua mente, na sua alma. Ou você tem fechado a mente às verdades e só quer ouvir coisas que você quer ouvir? Ou você só quer ouvir as coisas que você gosta de ouvir? Ou você quer às vezes mais um cúmplice? Um bom solo, um bom coração, que mostra que está reagindo receptivamente à proclamação da palavra de Deus, é um solo que está produzindo frutos. Essa é a evidência inquestionável, que você não vai poder esconder e nem poder falsificar. É a palavra de Deus vai produzir frutos na sua vida. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas 6, né? O fruto é do Espírito. Ele produz, mas na medida em que teu coração, a tua vida absorve, está aberto a ser impactado pela palavra de Deus. Você se achou aí? Que Deus abençoe a tua vida, que a palavra de Deus continue trabalhando na sua vida e produzindo frutos, muitos frutos, pela glória de Deus. Uma boa noite, uma boa semana para você, Deus abençoe. Em breve nos vemos novamente. Que bênção, né, irmãos? Poder ouvir a palavra. E agora nós vamos ter esse momento de oração. Muitos irmãos mandaram seus pedidos, mas eu queria dar um exemplo de alguém. Está lá em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao ler esse versículo, se você pegar Jó e ler já 42, o contexto vai ficar vago para você. Jó era alguém que temia a Deus, alguém que tinha frutos, né? Ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Mas na soberania de Deus, Deus tinha um propósito na vida de Jó. E levou ele a conhecê-lo. Tanto é que ele fala isso no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então aí faz todo sentido. Alguém temente a Deus, servo do Senhor, passou pelo que passou, mas Deus levou ele para uma outra instância. Talvez você pode olhar para a situação que estamos vivendo a partir da vida de Jó, que nem se compara. Mas você pode ler esse versículo e meditar essa noite. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos planos pode ser frustrado. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Então eu quero deixar essa palavrinha para você. Mas vamos nesse momento orar. Aí você com a sua família, junte-se. Vamos aproveitar esse momento, né? Você vê nos comentários também, se você está assistindo a live. Enquanto a gente ora aqui, você pode estar orando pela vida dos irmãos, lembrando-nos das células, da liderança da igreja, dos irmãos que têm enfrentado enfermidade, né? Passado por lutas. Então, a gente coloca alguns que coloca nos comentários, mas você pode colocar outros pedidos, tá ok? Vamos orar? Senhor Deus, realmente o Senhor pode tudo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é soberano. O Senhor tem seus planos,
E que nos cabe é confiar e descansar no Senhor. Somos falhos, pequenos, não compreendemos, mas ao que nos cabe é o suficiente. Dependência, confiança, integridade de coração, Pai, para com o Senhor. E nesse momento, Pai, queremos, junto com o Cleverson, Pai, orar pelos profissionais de saúde, Pai. Muitos irmãos são da área, como eu tenho na minha família também, muitos irmãos, pessoas que trabalham, Pai, nessa área, estão diretamente ligados a esse vírus, Pai. O Senhor tenha misericórdia, guarde a vida deles, da saúde, bom ânimo, guarde suas famílias, Senhor Deus. Abençoe, Pai. Junto com o Alisson, nós queremos agradecer, Pai, por mais um ano de vida da Cris. Muito obrigado, Pai, porque nós vemos a sua dedicação na tua obra, Pai. O empenho, a alegria em te servir, Pai. Continue abençoando a vida dela, Pai. Muitos anos de vida a Cris, Senhor Deus. Obrigado pela vida dela no nosso meio, Pai. Queremos, junto com a dama, pela tia Gredel, ela teve um AVC, está na UTI. Também ela coloca pela família do irmão Cleto, que deixou a esposa e um nenê de 8 meses. Ó Deus, são situações que nos deixam sem respostas, momento de dor, mas o Senhor nos compreende, o Senhor nos entende, e só o Senhor pode dar o consolo, porque o Senhor é o autor da vida e tudo está no seu controle. Ó Deus, traz conforto à vida desses familiares. Josué pede, Pai, pela situação financeira, psicológica da sua família, bem como de outros irmãos que estão passando por esse momento difícil, mas que possamos descansar na sua soberania, nos seus cuidados, porque o Senhor é Deus, e que possamos, Pai, louvá-lo, engrandecer o nome do Senhor, Pai. Que seu nome seja conhecido e que o mundo veja a diferença em nós, como lidamos com as situações adversas, Pai. Junto com o Rafael, pedimos, Pai, pela sua saúde, tratamento. Obrigado pela obra que o Senhor tem feito na vida dele, sua família. Abençoe seu casamento, seu filhinho. Senhor Deus, guarde a vida dele, Pai. Guarde toda a família, Pai, nesse processo que é exaustivo, muitas vezes cansativo, mas que eles possam descansar no Senhor, Pai. Abençoe a vida da Sandrinha, por tantas mudanças. Realmente, todos nós estamos passando com filhos, nossa casa. Ó Deus, que possamos aproveitar esse momento precioso para fortalecer, Pai, a começar em nós mesmos, nossa família, nos dobrarmos diante de Ti, Pai, mais e mais, e orar, Pai, para que nós possamos compreender a Tua vontade, Senhor Deus, em tudo isso. Luiz Madeira agradece pelo cuidado, saúde, paz. É verdade, Pai, o Senhor tem cuidado de nós, nada nos tem faltado. Obrigado, Pai, pelo suprimento diário, Senhor Deus. A Eliane também agradece, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor. E assim, Pai, nós queremos terminar, Pai, esse momento agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez por nós, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pelo Teu amor, Pai, manifestado a nós, Pai. Ó Deus, só temos que agradecer ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com o Teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
Até domingo. Domingo nós temos nosso culto às 10 horas da manhã. Compartilhe. Creio que você pode compartilhar algo bom. Está aí. As nossas transmissões, palavra do Senhor, louvores. Então compartilhe. Então, lembrando 2 avisos. Sábado, né, nossa troca solidária. Então você traz um quilo de alimento ou um produto de limpeza e você vai ganhar uma máscara, né? E as nossas lives, né, de sexta para juniores e adolescentes às 20 horas. Ok? Mais informações na página da nossa igreja, aplicativo e na página do Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.